Ser atriz foi um sonho que ela escondeu durante anos. E pasmem, foi numa aula de matemática que isso se tornou realidade. E a partir daí ela não parou mais. Emendou peças de teatro, filmes, novelas, minisséries e se tornou uma personalidade marcante das nossas artes cênicas. Estamos ansiosos para receber essa atriz que, com suas personagens, dá voz a questões existenciais. O Persona recebe hoje Maeve Jenkins. Maeve, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz com a tua presença aqui no programa. Ai, gente, Atílio e Cris, assim, eu é que agradeço o convite de vocês, uma honra, adoro o programa. E, enfim, estou bem comovida com essa homenagem. Que bom. Vamos nos divertir. Vamos. Bom, Maeve, você é uma atriz que leva muito a sério o seu ofício, né? Você elabora e vive as suas personagens com intensidade, né? E está aí num momento de carreira atualmente marcante, né? Com papéis profundos mesmo, né? Que preenchem um buraco existencial aí com as suas personagens. Isso é tanto no cinema como na TV. Mas quem diria que você descobriu, ou na verdade que teve a sua primeira experiência como atriz numa aula de matemática? Foi engraçado que eu tenho falado tanto disso. E eu até tenho dito assim, nossa, eu espero que algum dia esse bilhetinho na garrafa jogado ao mar chegue no professor Vicente. Mas eu era péssima aluna de matemática. E um dia ele pega o livro do Malbataan, O Homem que Calculava, e aí ele dividiu a turma em grupos e pediu que cada grupo escolhesse um conto do livro, que eram contos que envolviam cálculos matemáticos, evidentemente. Então, era toda uma história que envolvia cálculos matemáticos para caminhar na história, né? Para chegar a uma resolução. E aí ninguém no meu grupo queria ser o narrador, porque você tinha que decorar muito texto. E eu falei, não, eu era... Enfim, eu não lembro como é que foi a minha reação até o instante em que eu descobri que aí é o instante que eu estou em cena diante dos meus colegas. Mas antes eu falei, não, eu queria ajudar o grupo. Não, então tá, vamos lá. Tá, eu posso ser a narradora. Eu lembro que a minha mãe se envolveu muito. Ela ajudou a desenhar a plaquinha da taberna, do homem que calculava, etc. Mas eu lembro de um estado de encantamento. Eu lembro de perceber as pessoas em silêncio, prestando atenção, todo mundo muito junto, assim, sabe? Aquilo me impressionou e claro, talvez eu tenha sentido uma coisa, um certo grau de vaidade, evidentemente, por ser o centro da atenção, mas não... Eu lembro que a coisa da contação de história, hoje em dia eu acho que tem a ver para mim com... Que é uma coisa que eu sinto até hoje, que é esse estado muito ancestral nosso, de sentar diante da fogueira, no meio da floresta e contar, e fazer medo, suspense, comover, criar intimidade, ter empatia, né, com o outro, se identificar. E eu falo disso porque eu me vejo dos dois lados, assim, é uma coisa que me comove muito, tanto como contadora de história, como quem participa do outro lado, né, assim, como quem escuta histórias, assim. Então eu acho de fato que é um ritual ancestral de conexão, assim, que para mim acendeu uma luzinha nessa aula de matemática. E ali eu comecei a falar, eu acho que talvez eu queira ser atriz. E eu falava assim, com muito medo. Até eu tinha 9 anos, até os meus 18,
era um grande segredo na minha vida, porque eu tinha medo de ter que bancar essa escolha. Então, só numa terapia, aos 18 anos, é que eu tive coragem de falar para minha mãe. E aí ela me botou no mundo. Eu acho que era disso que eu tinha medo. Eu sabia que a minha mãe nunca ia me impedir, assim. Então ela falou, não, então tá. Então, É isso, então é vai. isso que você né? quer, então vai. Aliás, sua mãe é fotojornalista, né? Sim. E seu pai é um comerciante que foi para Brasília naquela primeira leva, né? Quando Brasília ainda estava sendo formada, né? Sim. E foi lá que você nasceu, né? Você é brasiliense. Exato. E você conta que ainda era uma menina quando um dia você foi com seu pai assistir um concerto e ele disse para você o quanto a arte tinha o poder de sensibilizar as pessoas, né? Como é que foi isso? Meu pai, Atílio, ele aos 13 anos foi engraçado, assim, porque um dia desses eu falei sobre ele numa entrevista e ele me falou, ele ficou muito emocionado e disse assim, minha filha, você um dia pode falar o nome do seu avô? Então eu vou falar agora. Meu pai, José Alberto, filho de Isídio Machado, veio do Delta do Parnaíba com 13 anos e ele era rimo de família, então ele foi para Brasília para ajudar a família. E quando ele tinha 15, o meu avô Isídio morre no Delta de um ataque do coração e meu pai nunca volta a vê-lo, assim, porque, enfim, era caro, ele não tinha como voltar, assim. Então, meu pai é maranhense, assim, ali do Delta, né, fronteira do Piauí com o Maranhão, mas ele se fez em Brasília, né, assim. E lá, ele muito novinho ainda, conhece a minha mãe, que tinha ido estudar, ela tinha 14, eles se conhecem muito novinhos, assim, se apaixonam. E depois ela vai fazer arquitetura na UNB. Então, eu nasci ali, eu e minha irmã Isadora, a gente nasceu ali e ficamos em Brasília até meus 5 anos de idade. Quando depois eu mudo com a minha mãe e com a minha irmã para Belém, mas passei a minha vida voltando para visitar meu pai em Brasília. E nessas visitas com meu pai, Brasília naquela época, na minha infância, existiam muitos concertos gratuitos e muitos ao ar livre e muitos no Teatro Nacional. E isso tem um espaço muito sagrado, assim. Foi um dos primeiros instantes da minha vida em que eu percebi, e foi totalmente não racional, né? Eu estava num concerto, eu gostava de acompanhar meu pai, eu tinha uns 6 anos. E a gente estava e era a nona de Beethoven. Os 3 primeiros movimentos são mais instrumentais, no terceiro movimento, se eu não estou enganada, entra alguma voz humana, e no 4º movimento ele começa com um coro, a voz humana coletiva, né? Que é o hino da alegria, né? Exato, exatamente. E eu comecei a chorar. E aí meu pai me olhou e ficou assim. E aí eu lembro que eu tive pressa de explicar para ele, pai, eu não tô triste. Eu acho que eu tive, na minha lógica de criança, acho que eu tive medo de que ele achasse que eu estava, sei lá, sentindo alguma coisa negativa e não me levasse de novo. Eu falei, pai, eu não tô triste. E no fundo eu estava um pouco dizendo isso, mas dizendo, o que está acontecendo? Por que eu estou chorando, né? E ele falou, minha filha, você está emocionada. Então, a nona de Beethoven seguiu sendo... E é engraçado porque depois eu fui ler sobre a nona de Beethoven, então ela tem um significado de união, né? De fraternidade entre as diferenças, né? De sublimação das diferenças em nome da fraternidade humana. Que, ai, eu fico emocionada, desculpa. Mas começou ali, sim. Então, eu sou muito grata. Nossa casa era cheia de música o tempo todo, assim. Muita música nordestina, muito Luiz Gonzaga, mas muita música popular brasileira, assim, muito Chico, Gil, Elis, assim. Ele me acordava com música, música alta, música clássica. Minha irmã nasceu, minha irmã mais nova, Nina, do 2º casamento do meu pai, nasceu com Mozart tocando, né? Então, ele assim, ele sonhava em cursar História,
Ele é um apaixonado por história, mas ele nunca conseguiu fazer curso superior, então ele fez a carreira dele toda como comerciante, né? Mas com muita sensibilidade social, assim, ele é muito envolvido com política também, então assim, dentro de casa também foi sempre um assunto, tanto do parte da minha mãe quanto do meu pai, assim, um tema muito orgânico entre a gente, de tentar entender, assim, as diferenças de toda a ordem, né, na humanidade, assim, inclusive as sociais. E aí você se aproxima de uma pessoa da sua família, que foi uma personalidade muito forte em toda Belém do Pará, né? E a gente fez uma matéria sobre essa pessoa. Queria que você desse uma olhada. Ai... Raimundo Jenkins, figura emblemática do sindicalismo e da resistência política de Belém do Pará, teve uma infância repleta de dificuldades. Na juventude foi soldado e enfermeiro na Força Aérea Brasileira e depois gerente do Banco da Amazônia. Filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro e se destacou pelas suas atividades sindicais e pelo seu grande poder de mobilização. Logo após o golpe militar de 1964, teve os seus direitos políticos cassados e chegou a ser preso repetidas vezes. Mesmo assim, continuou na sua luta político-ideológica e resolveu criar uma livraria, que logo se tornou um ponto de encontro de intelectuais e um foco de resistência política. A Livraria Jenkins, um endereço icônico em Belém do Pará, que por várias vezes foi invadida e vasculhada pelos órgãos de repressão durante a ditadura militar. Ele, porém, não se abateu e não só enfrentou a repressão na sua livraria, como também fundou a editora Boitempo, a princípio especializada em edições marxistas e que hoje é uma importante editora da área de ciências humanas. Raimundo Jenkins morreu em 1995, aos 68 anos de idade, e é uma forte referência familiar para a nossa convidada de hoje. Ai, gente, que travessura, hein? Ai, meu avô, ele foi uma espécie de pai para mim também, porque meu pai, enquanto morava em Brasília, e eu fui morar em Belém com minha mãe e minha irmã, a gente morou durante muitos anos na casa dos meus avós e essa livraria, né, que aparece em algumas dessas imagens, foi o lugar também onde eu aprendi a brincar. Acho que as primeiras palmadas que eu levei na vida foi porque eu insistia que meu melhor pula-pula era o depósito de livros da Livraria Jenkins. Então, ele foi uma figura... E ele morreu muito jovem, né? Assim, eu tenho pensado muito nele nos últimos anos, assim. Ai, gente, porque eu gostaria muito de ter a chance de conversar mais sobre o mundo de um lugar mais maduro também, né? Assim, meu avô tinha um traço que hoje eu entendo claramente, assim, o quanto de alguma maneira isso foi um mecanismo que ele desenvolveu e que é da geração dele, e que, conversando com outras pessoas da geração dele, eu percebo de uma maneira muito acentuada, que é ser um militante político, tido como subversivo, né? Porque acreditava em ideais da coletividade ligados ao socialismo, ao comunismo, e que era uma luta muito nobre dele, muito generosa, assim, de valores muito altruístas mesmo. Mas de ter sido perseguido, preso, de ter perdido muita coisa por conta disso, mas, acima de tudo, ter corrido um risco de vida real. Sim. E eu tive a felicidade de receber um convite do Walter Salles para, no filme Ainda Estou Aqui, Valtinho me ligou e falou: Maeve, eu tenho esse roteiro e tem uma personagem que é uma pequena participação especial
Diz que eu tenho muito carinho, porque o Valtinho viveu isso na infância, né? Ele era uma dessas crianças que frequentava a casa do Rubens e da Eunice. E aí ele falou, a Dalva Gasparian, dona da livraria Argumento. E eu falei, meu Deus. Eu falei, Walter, você sabe, né? Imagino que você saiba que eu sou de uma família de livreiros, que também... Porque a Livraria Jinx foi uma espécie de livraria Argumento no norte do país. E ele disse, não, eu não sabia. Olha isso, ele não sabia. Assim são, né? Ele falou, não acredito em coincidências. Que demais, né? Enfim, então tinha uma série de conexões ali que eu me senti magicamente colocada num, assim, eu quero contar essa história. Sim. Maeve, aí vem aquele momento da definição de o que fazer na vida, né? Você havia pensado inicialmente em odontologia, me parece, mas aí um teste vocacional mudou completamente o rumo da história. Você sabe o que eu acho, Atílio, que eu tive uma fase, como qualquer adolescente, de negação, né? de tentativa de tentar entender quem eu era, passar por aquela fase em que eu precisava negar de onde eu vim. Então, a minha mãe, fotojornalista, né, que tem uma sensibilidade artística mesmo muito forte e super libertária. Assim, minha mãe é uma pessoa super moderna. E eu era uma adolescente, como vários adolescentes filhos dessa geração, extremamente conservadora, disciplinadora. Eu era, inclusive, meio opressora, assim, com ela, sabe? Assim. Então, eu acho que eu fui caminhando, não, eu sou diferente, eu vou para outro lugar. E aí, eu tinha um namorado que estudava para medicina, e eu falei, eu gosto de criança, eu vou fazer odontopediatria. Caminho, né? Tinha alguma coisa ali que eu não entendi esse caminho, mas não, eu vou fazer odontopediatria. E aí, quando chegou no 3º ano, eu me vi extremamente desmotivada, mas eu acho que eu não admitia nem para mim. A minha mãe percebeu e muito discretamente falou, olha, eu acho que você não é assim, você está me parecendo... Eu estava muito, assim, displicente com os estudos, assim. Ela falou, você não quer fazer um teste vocacional? Eu falei, tá, eu quero, tal. E aí, na primeiríssima sessão, ela fala a frase que eu jamais esqueci. Ela disse, você não tem dúvida, você tem medo. Eu nunca esqueci essa frase, assim. E foi muito libertário, assim, né? Parece que ela abriu uma caixa de Pandora ao contrário, assim, sabe? Assim. Eu cheguei em casa, gente, aí eu falei, mãe, preciso te contar uma coisa. Aí falei, olha, ela disse isso. Aí é engraçado porque os meus amigos atores hoje contam, nossa, porque lá em casa foi um drama, eu fui obrigada a fazer FGV, o outro foi obrigado a fazer direito, o outro só podia estudar teatro depois que se formasse não sei lá o quê. E a minha mãe foi assim, ai, minha filha, graças a Deus, você estava ficando muito chata, muito careta. Aí a gente teve uma ótima conversa, tal, fiquei aliviada, fui dormir. Quando eu acordei no dia seguinte, a minha mãe já tinha ligado para minha tia daqui de São Paulo, a tia Ivana, já tinha ligado para um tio lá do Rio, já sabia a época do vestibular da UFRJ, da USP, olha, nessa fase aqui vai coincidir, ela já tinha resolvido tudo. E aí eu passei na primeira fase da FUVEST, fiquei estudando incessantemente para a segunda e por 4 vagas, eu lembro, eu não passei enfim, não passei na segunda, não entrei, né, na ECA. E então eu volto para Belém, e lá eu arrumei um jeito de ficar um tempinho mais no morninho. Eu falei, não, talvez eu não queira tanto assim. Talvez eu possa fazer publicidade, comunicação. Aí fui fazer em Belém, passei lá em Belém, fiquei. Quando eu estava saindo de Belém, foi exatamente quando eu me formei em comunicação. Foi quando que a minha estreia no cinema, que inclusive foi assim, eu fui fazer teste para
para protagonista de um curta-metragem do Fernando Sektovic, que é um realizador de Belém. E aí eu não fui selecionada, mas eu falei, gente, mas eu quero muito, e daqui a alguns meses eu estou indo para São Paulo para começar a estudar teatro lá. Deixa eu fazer alguma coisa nesse filme. A pessoa falou, tá, você quer ser estagiária de produção? Eu falei, tá, eu aceito. Então fui ser estagiária de produção. E no meio do filme, tinha uma cena que a protagonista tinha que fazer, que era um acidente de carro. E ela tinha que, para simular um acidente de carro, tinha que ter um cavalo de pau. E ela não estava se sentindo segura para fazer o cavalo de pau. E o que a gente ia fazer? Aí eu falei, eu faço. Queria de todo jeito, né? A estagiária de produção aqui faz. Aí eu disse, mas você sabe dar cavalo de pau? Sei. E eu sabia mesmo, porque um namorado tinha me ensinado já, enfim, na minha adolescência. E aí passaram, a atriz que fazia, a Tatiana, era lourinha, mas com o cabelo cacheadinho também, passaram um spray no meu cabelo. E eu fiz a cena, então eu costumo dizer que a minha estreia no cinema foi como dublê e estagiária de produção. Fazendo cavalo de pau. Bom, Maeve, mas aí você veio definitivamente para São Paulo, definitivamente, modo de dizer, né? Para fazer os seus cursos de teatro, uma nova fase da sua vida. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Tá bom. Voltamos já com a Maeve Jenkins. Estamos de volta para a nossa conversa com Maeve Jenkins. Bom, Maeve, você chegou a trabalhar na área de comunicação social em Belém, mas aí resolveu largar tudo e veio para São Paulo. E aqui você fez vários cursos de teatro, não foi? Foi. Eu cheguei aqui... Aí foi um recomeço mesmo, né, assim, Cris, que foi difícil, para o meu pai foi difícil eu entender como é que eu estava jogando fora meu diploma de comunicação, e eu lembro que eu ainda cheguei a receber aqui uma oferta de trabalho também, para trabalhar ainda numa agência de publicidade, e eu entendi rapidamente que, bom, eu sei como é a rotina, não vai sobrar tempo para os meus cursos, eu vim para cá para estudar teatro. Aí eu fui fazer uma primeira escola de teatro e fiquei decepcionadíssima porque eram só 2 dias de aula por semana. Eu achei um absurdo aquilo, eu falei, não quero só 2 dias, eu quero todo dia. E aí fiquei fazendo pequenos cursos avulsos, fui fazer um workshop com Vladimir Capella, que era um grande diretor de teatro infanto-juvenil aqui de São Paulo, que foi onde eu tive, inclusive, a minha estreia no teatro. Acabei fazendo a minha estreia no teatro com o Vlad. Depois fui fazer Antunes Filho, também insisti, fiz a primeira vez, não passei, depois insisti, fui lá de novo, mostrei outra cena para ele. Nunca vou esquecer dele, terminou assim, ele assim, nossa, que merda, hein? Era assim, né? Antunes. E eu assim, sim, muito ruim. Eu preciso muito de você. Tá bom, vem aí. Aí comecei a fazer o curso dele. Comecei a fazer a escola de atores do Antunes, que foi também uma super abertura de mundo para mim, assim, né? São 2 escolas, a escola de atores do Antunes e a escola da USP. 2 escolas, inclusive, que são gratuitas. Né? E isso, para mim, naquela época, inclusive, era super importante, porque eu, para me manter aqui em São Paulo, eu trabalhava, então eu trabalhava o dia inteiro. E, acima de tudo, lugares de abertura de mundo mesmo. Assim, né? E a gente tem a mensagem de alguém que faz parte dessa sua formação como atriz. Olha só quem é. Ah, meu Deus. Querida, Beth Dorgan aqui, te mandando um beijo enorme. E falando da minha admiração profunda por você, admiração como atriz, admiração como ser humano, como mulher. A sua passagem pela Escola de Arte Dramática foi a passagem assim, uma passagem de luz. Nós fizemos juntas As Bruxas de Salem, do Arthur Miller, e eu me lembro do teu trabalho com tanto talento, tanta dedicação, porque você é uma atriz completa. Porque uma atriz não é só talento, não é? E também não é só trabalho, não é só dedicação. É um complexo, é uma mistura de tudo isso e principalmente a sua ética,
a sua humanidade. Você é uma pessoa maior, uma mulher maior, uma atriz maravilhosa. E eu tenho tanto orgulho, tanta admiração e tanta gratidão por ter feito parte, assim, um pedacinho da tua trajetória na escola e fazer parte da tua trajetória na vida, porque você sempre me acompanha, sempre que tem espetáculo você vai assistir, me dá o seu carinho e eu acompanho o seu trabalho também com muita alegria, com muito amor. E quero te dizer aqui de todo o meu coração o quanto você é uma pessoa maravilhosa e importante para a nossa arte. Um beijo com todo o meu carinho, todo o meu amor e gratidão por você fazer parte da minha história como atriz, como professora e principalmente como ser humano. Um beijo, minha querida. Ai, gente do céu, meu Deus. Ai, a Beth... A EAD, assim, ela, como eu disse, ela mudou minha vida, assim. Ai, gente. E o processo com a Beth foi As Bruxas de Salem. Isso que vocês colocaram aqui, não sei como vocês conseguiram esse arquivo do programa da peça, gente. E fui eu que fiz o programa da peça. Ai, gente, meu Deus, eu não vi isso há muitos anos. Meu Deus, gente. Eu acho que eu me via muito assustada com o que eu precisava trazer de mim. Eu lembro de uma aula no segundo semestre, eu acho, ainda não era com a Beth. A gente estava montando O Inferno São os Outros. E eu, naquela montagem, fazia Estela, então tinha um erotismo que eu estava muito assustada, eu não sabia, no ensaio eu vivia travada. E eu lembro que um belo dia, no ensaio, eu decidi pegar minha garrafinha de água do ensaio, encher de saquê e fiz um excelente ensaio aquele dia. Mas não contei pra ninguém, né? Fui assim, gente, porque falava, meu Deus, eu tô assustada. E aí no final, meus colegas já, nossa, Maeve, que ensaio ótimo que você fez, estava ótima hoje. Não, gente, claro, obrigada. Eu estudei muito em casa e aquele dia eu precisei desse recurso, assim, né? E obviamente que depois, assim, então, só para deixar claro, não é um recurso que eu costumo usar, definitivamente. Sou super fraca, inclusive, para bebida, mas em alguns momentos da minha vida eu tinha que ter é isso, assim, como é que é isso, essa máquina que você usa, assim, seu corpo e essa fronteira entre o que é genuinamente seu e o que você está apenas emprestando para um personagem. Então, isso me assustava muito ainda. E o semestre da Beth, que foi no segundo ano de EAD, eu acho que a Beth me permitiu ali, eu lembro claramente que foi um semestre muito estruturador para mim. Porque a Beth, com essa doçura dela, que fica evidente nesse vídeo, mas também com uma firmeza, ela é uma mulher, ela é brava, inclusive, ela é engraçadíssima e ela é muito doce. Então, assim, e ela, acima de tudo, possibilitou que a gente criasse um método de trabalho, que a gente organizasse as nossas... essa infinitude de material subjetivo que a gente tem para dar, esteticamente. Então, ela pedia para a gente trazer, por exemplo, um exercício, escolher uma música, uma ação e um objeto que esteja ligado a essa personagem, essa cena. E, a partir disso, você vai... Então, eu fui começando a estruturar mais, né? Assim, que eu acho que no começo do trabalho do ator tem uma coisa que é muito assustadora, que é essa coisa de tudo pode. Esse excesso de liberdade também pode ser muito paralisante, né? Assim. Ai, Beth, assim, eu tenho uma gratidão por ela muito profunda, uma admiração. Te amo, Beth. Se ela estiver assistindo, espero que ela assista esse programa. Ela vai ver. Agora, foi aqui em São Paulo também que aconteceu a sua estreia no cinema, né? Como atriz. Agora como atriz, não como dublê. Sim. No filme Falsa Loura, do Carlos Reichenbach. Sim. Olha só quem abre esse assunto. Maeve, amada, querida,
Fiquei pensando na nossa trajetória, acho que tem mais de 20 anos que a gente se conhece, que somos amigas. Voltei no tempo, lembrei da gente em Falsa Loura, no comecinho das nossas trajetórias, das nossas carreiras. E Carlão, né, esse mestre, conduzindo de forma tão linda, um set todo voltado para as mulheres, sobre as mulheres. E você lá, já esse pontinho de luz. É muito lindo de perceber isso. Lembrei da gente em Recife, nas trajetórias, quando você veio se despedir de mim, dizendo que ia para Recife, que estava cansada de São Paulo. Então foram 20 anos de uma amizade, de um carinho, de uma admiração que não só da minha parte, né, mas que se estende à minha família toda, né, por você. E hoje ver essa atriz que você se torna e que você cada vez mais alcança outros patamares, porque eu acho que o artista está sempre tentando se ultrapassar, né, se desenvolver cada vez mais. Você nos leva a lugares únicos e de profundo amor, de profunda admiração. E talvez o amor seja a palavra mais forte, porque desde aquele do comecinho, há mais de 20 anos, essa era talvez a principal característica da Maeve. Onde ela estava, ela estava sempre cercada de amor, porque ela é extremamente amorosa. Então, desde a maquiadora, eu lembro dela falando de você, todo mundo. Então, você cerca as pessoas de amor, você cerca de afeto. E isso é uma característica muito linda. Então, é isso. Viva você, querida. Um beijo com todo carinho. Ai, gente. Imagina, a Jean é muito amorosa. É lindo ver ela falando isso, porque ela é muito acolhedora. Lembro da Helena, quando eu fui para o Festival de Brasília, com o primeiro filme pernambucano, acho que foi Amor, Plástico e Barulho. E eu lembro muito dela, assim, vindo falar comigo. E sempre eu tenho essa sensação da Helena e da Jean, que é um prazer de me ver crescer. E eu acho muito isso do paulistano. Né? São Paulo é uma cidade dura, muito hostil em muitos sentidos, mas eu acho que o paulistano real, ele sabe a dureza de viver nessa cidade e ele se abre para quem chega, assim, Sim, sabe? com certeza. Tudo bem, EAD, Falsa Loura, Antunes, tudo isso. Num certo momento, você resolveu jogar tudo pro ar. E foi morar em Recife, né? Foi. Que você diz que lá você viu cor na vida novamente. Foi. Por quê? O que te afligia em São Paulo? Eu, quando me formei na EAD, eu acho que teve ali um espaço de 1 ano, onde todas as estruturas que me davam uma sensação, ou pelo menos uma ilusão de estrutura, que é universidade, né, eram 5 anos na EAD, então eu ia sair, o que eu vou fazer? E eu não vou mais ter os meus diretores, professores, eu não vou mais ter a cenografia, toda aquela estrutura que a EAD me dá. E eu trabalhava também com CLT na cultura inglesa, como produtora cultural, que foi um trabalho muito importante para mim também, que dava também estrutura, plano de saúde, salário fixo. Só que eu tinha feito Falsa Loura, estavam começando a pintar pequenos convites, mas ainda muito incipientes, que não me davam um salário que me garantisse pagar minhas contas mensais. Ao mesmo tempo, estou me formando, eu preciso ter tempo para estar disponível para os testes. Eu mudei minha vida para estar aqui, para fazer isso tudo. Eu não posso agora escolher ficar num trabalho físico, fixo e não poder estar disponível para os trabalhos de atriz. Pedi demissão da CLT, que foi uma coisa super dolorosa para mim também. E também cheguei à conclusão que o meu casamento tinha chegado no final de um ciclo. Então, foram 8 anos de casamento. Então, assim, era o final de um casamento, da faculdade e da CLT no espaço de 1 ano, assim. Então, meu chão abriu debaixo de mim, assim. Eu falei, eu acho que eu estou vendo tudo cinza. E aí a minha mãe falou, ela morava em Brasília com meu padrasto, que é pernambucano, ela falou, vem passar 6 meses aqui com a gente. Aí eu desmontei meu apartamento aqui e falei, vou passar 6 meses sabáticos. E lá em Brasília, meu
meu padrasto me falou, vamos passar o Natal em Recife? Você precisa conhecer Recife. E eu, assim, estava muito, né, queria ficar no meu sofazinho com o meu livro. E lendo Humano, Demasiado Humano, do Nietzsche. Super existencialista. Aí eles, assim, 15 dias em Recife. Tá bom, vamos. Gente, eu cheguei lá. Eu Você lembro se das apaixonou. cores, eu lembro de cor saltando na minha frente, assim. E era dezembro, né, que assim, essa época em Recife já é meio pré-carnaval, né, início do verão. Muita gente que é pernambucana e que mora fora volta. Então, é uma época muito festiva na cidade, assim, com muito turista também. E ali meu padrasto e minha mãe voltaram para Brasília. Eu adiei minha passagem 5 vezes e fiquei com a família do meu padrasto, que se tornou assim, tipo... Eu fiquei 3 meses lá. E ali começa uma fase da minha vida que foi terminar numa espécie de um casamento com a cidade, porque eu entrei numa fusão, assim, com a cultura pernambucana. A gente assim. vai falar disso. Sua forte ligação com a cidade do Recife também se dá através do cinema, né? Sim. Então, são produções, aliás, que você tem uma grande participação como atriz. Vamos ver um quadro antes de falar sobre isso? Ai, gente, cadê um lencinho? Desde o seu surgimento, o cinema sempre atraiu a atenção do público, que lotava as salas onde eram exibidas as primeiras produções. Os filmes mudos e em preto e branco. Revistas especializadas também traziam matérias sobre os artistas e os novos lançamentos. No Brasil, já por volta de 1920, surgiram polos de produção cinematográfica, como os de Cataguases, capitaneado por Humberto Mauro, e o de Recife, onde se destacaram os nomes de Ari Severo e Jota Soares, que realizaram filmes de sucesso, como Aitaré da Praia e A Filha do Advogado. Demonstrando assim a capacidade técnica e criativa dos talentos locais. Com a centralização da produção cinematográfica entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o cinema de Pernambuco entrou em declínio. Mas renasceria com vigor redobrado nos anos 90, conquistando as plateias e recebendo merecidas premiações em festivais de todo o mundo. Maeve Jenkins é uma presença constante no chamado Novo Cinema Pernambucano, com filmes como O Som ao Redor, Big Jato e Aquários, dentre outros. Obras que se destacam pela autenticidade cultural, pelas narrativas inovadoras e pela profundidade de suas personagens. São muitos, né, os aspectos dos filmes produzidos em Pernambuco que justificam, né, esse sucesso que eles vêm fazendo. Mas quais você destacaria? Até como atriz, né? Porque não à toa você é muito chamada para esses filmes, né? Tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando da Maeve. Eu tenho uma verdade que foi muito martelada para mim durante a minha formação aqui em São Paulo e que eu absorvi de uma maneira acrítica. E que eu acho muito importante falar dela, e que inclusive eu mencionei ela no dia que eu recebi o título de cidadã pernambucana, que era assim, nada relevante acontece fora do eixo Rio-São Paulo. Eu me habituei com isso, e ali eu via nos artistas uma liberdade de assim, meu Deus, o filme desse cara... Aí eu olhava umas partes da cidade e falava... Eu tenho certeza que o Cláudio Assis filmou nessa parte. Eu vejo o Amarelo Manga nessa rua e eu falava... E isso me impressionou na época, de eu falar, meu Deus, como um filme pode traduzir uma cidade? Tem uma verdade que é só do cinema pernambucano, Que é só né? do cinema pernambucano e mais, Cris, assim, que é assim... Só quem pode falar de Recife desse jeito é esse artista, é o Cláudio Assis. Só quem, assim, Ciba Veloso... a Alessandra Leão, ela canta desse jeito, olha como é a voz dela, olha o jeito que... De onde vem isso? A poesia, a literatura. Então, assim, eu fui falando, gente, que lugar é esse? Que identidade tão própria eles têm? E eu entrei num processo de, assim, eu fiquei obcecada em, assim, eu quero também descobrir qual é a minha voz.
Então, acho que Recife tem uma importância fundamental, eu acho, na minha trajetória, também nesse sentido de, assim, por exemplo, quando eu encontro o Kleber, eu fiquei muito impressionada com a acessibilidade que se tinha, não apenas a ele, simplesmente, mas ele conversava comigo sobre o que ele pensava para a cena, onde ele pensava em colocar a câmera e me perguntava, o que você acha de eu colocar a câmera aqui? Aí eu assim, oi? E esse filme realmente mudou a sua vida. Mudou. E aí eu fiquei conhecida como a atriz pernambucana. Total. Que até hoje, eu lembro que quando eu ganhei cidadania pernambucana em Recife, aí a senadora colocou no Instagram dela e aí um monte de gente comentava assim, mas como assim ela ganhou cidadania pernambucana? Ela já não é pernambucana. Muito bom. Muito bem. No próximo bloco vamos falar mais de cinema e, claro, também dos seus trabalhos na TV, né? Ah, sim, uma parte. Voltamos já com a Maeve Jenkins. Estamos de volta para a nossa conversa com a atriz Maeve Jenkins. Maeve, televisão. A sua primeira experiência nas telinhas foi com a personagem Domingas, né, da novela Regra do Jogo. Personagem difícil, né? Foi. Mas olha só quem fala sobre isso. Gente, o que falar da Maeve, gente? Maeve é uma atriz de uma sagacidade rara, de uma sensibilidade muito apurada. É uma pessoa que a sensação que eu tenho é que a gente, quando cresce, vai adquirindo máscara social, né? Parece que Maeve não adquiriu, porque ela consegue ser muito clara nos sentimentos dela, nas ideias, tanto quanto pessoa, quanto quando ela passa isso para os personagens dela. A gente fez uma novela, Regra do Jogo, e era um personagem de uma mulher que sofria muitos maus tratos pelo marido, né? Uma realidade que a gente conhece bastante no Brasil. E a Maeve, com a sua sensibilidade, ela conseguiu fazer esse personagem de uma maneira que tocou muitas e muitas pessoas nesse país, de uma forma bonita. Eu não sei se foi um dos primeiros, ou o primeiro trabalho que ela estava fazendo na televisão, mas logo de cara o núcleo dela, o nosso núcleo fazia muito sucesso, porque ela, como eu falei, é de uma sensibilidade ímpar e uma pessoa que a gente gosta de sentar e de conversar, porque você consegue olhar nos olhos dela e ver que ela tem uma conexão direta e reta entre os sentimentos dela e entre a fala. Então a sensação que você tem é que sempre tem ali uma pessoa de verdade. Eu adoro a Maeve, queria mandar um grande beijão pra ela e dizer que eu sou muito fã dela. Beijo, Maeve. Ai, meu amor. Ai, Carmen, um presente. Assim, nossa, que curioso, assim, que eu estava falando dele essa semana. Regra do Jogo foi meu primeiro trabalho na TV. Enfim, assustador, evidentemente, você chegar nessa estrutura que é, né, o Projac, o imaginário que aquilo traz, né, assim, quando você caminha pelo estúdio e tá numa novela das 9 e ter o Carmo como parceiro ainda, assim, ele foi tão sensível. Eu lembro que quando a gente estava... E ele já tinha feito muita coisa, assim, o Carmo, né? E eu lembro de um dia a gente estar no estúdio, foi quando saíram as primeiras pesquisas, assim, que o nosso núcleo estava muito quente, assim, e o público adorava. E eu comecei a perceber a estrutura no estúdio mudar, de repente tinham mais câmeras, tinha um trilho, tinha o primeiro núcleo da direção, tinha, eu assim, gente, aí eu lembro do Carmo, ele olhando assim para mim e falando, você tem ideia do que é isso? Maeve, você está sendo muito amada pelo público, você tem ideia do que é isso? Mas a gente ficou muito amigo, a gente tinha muita cena, a gente tinha
tanta cena de sexo, assim, era engraçado, e a gente brincava com isso, e a gente terminou, inclusive, o último episódio de Regra do Jogo, a gente subiu para a Serra, onde ele e João têm uma casa em Araras, e a gente assistiu lá, juntos, assim, os três. Então, foi muito incrível, assim, eu tenho uma gratidão, eu estava falando isso essa semana, porque eu tenho uma gratidão profunda, assim, pela Regra do Jogo, pela Domingas, e tudo que esse trabalho me ensinou, assim, acho que tecnicamente, porque quando acabou a novela eu falei, gente, eu sinto que isso foi um PhD, assim, se eu fiz isso eu posso fazer qualquer outra coisa. A Regra do Jogo me ensinou muita coisa e o Carmo foi um parceiro de viagem, assim, a gente permaneceu, assim, muito. Eu falei essa semana dele porque eu falei, eu vou para o Rio agora e eu quero encontrar o Carmo. Muito bom. Mas tem mais um parceiro que também mandou uma mensagem para você. Ai, meu Deus, quem? Hey, Jenkins. Acabei de comer, Jenkins, ó. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito honrado, me sinto muito honrado, por vários motivos, né? Mas primeiro eu vou falar da honra de ter feito parte de Pedágio, né? Acho que é um filme muito inteligente, são personagens interessantíssimos, com histórias interessantes, né? E que abordam temáticas que a gente tem que minar o nosso cérebro para que a gente possa desconstruir para construir. Mas eu quero falar de você, Jenkins, que para eu fazer esse projeto e o meu primeiro projeto contigo, pô, eu fiquei muito emocionado, assim, quando eu soube que era tu, porque eu já tinha visto coisas tuas e eu sou teu fã, então eu já te admirava bastante e eu pude aprender muita coisa contigo em Pedágio, né, porque você tem uma verdade cênica muito boa, sabe, assim, você é muito genuína no que tu faz, no que tu traz. Acho que o nosso país tem uma sorte, assim, muito grande de ter tu na cultura, né, assim, e eu tenho sorte de ter feito esse Pedágio, entre outros projetos, e eu espero que a gente faça mais outros, porque eu já estou com saudade. É isso, eu me sinto honrado por vários motivos, e um deles é de ter tu como uma parceira de trabalho e de amizade, assim. Então, te amo muito, um grande beijo, assim, eu te admiro bastante. Ai, gente, as famílias, sabe o que eu falei das famílias? É engraçado que esses dias eu fui no podcast da Vera Iaconelli e ela pergunta, mas e o que é família para você? E eu disse para ela, bom, já que estamos aqui diante de uma psicanalista e eu falava disso numa sessão de análise daquela semana, eu falei, eu entendi que a minha concepção de família, ela é essa concepção estendida de alguém que vem do circo, né? Que é isso, assim, o Tomás, a gente fez o primeiro trabalho no Pedágio, a gente nunca tinha trabalhado junto e a gente admirava o trabalho um do outro. E a gente ficou super amigo no Pedágio, super parceiro, assim, e aí depois, porque assim, a gente brincava, porque assim, pô, a gente nunca trabalha junto, aí veio o Pedágio, logo depois a Luísa chamou a gente para fazer os outros, aí a gente, nossa, a gente vai emendar e logo depois o Heitor chamou a gente para fazer DNA do crime. Então, quando a gente acabou DNA do crime, o Tomás falou assim, e aí, Jenkins, qual é o nosso próximo projeto? Muito bom. E é um irmão. Tomás é um irmão, assim, a gente pede conselho um para o outro, dá bronca. A série DNA do Crime é um grande sucesso internacional, inclusive. Né? Foi vendida para, sei lá, 40, 50 países, uma coisa assim. Temos algumas mensagens também para você. Ai, meu Deus. Ai, gente. Bom, vamos lá. Vamos falar da nossa rainha aí, a nossa estrela da noite, a Maeve Dickens. Eu conheci a Maeve na produção DNA do Crime, na primeira temporada. Ela faz lá a Suelen, que é a protagonista da série, eu faço o Saldanha. E os nossos personagens, eles meio que se bicam aí durante a temporada, né? E que honra estar aqui para falar da minha amiga, querida Maeve. Falar da Maeve profissional, não precisa falar, né? Tá aí o currículo dela, quem quiser que vá conferir, ela é demais. Queria exaltar a Maeve, colega de trabalho, Maeve nos bastidores, aquela que agrega, que exala amor, que te puxa para cima o tempo inteiro. E conheço, tá aí, resultado
externamente, nas telas, internamente, pra gente. É isso. E eu vou te falar que é um privilégio poder chamar a Maeve Dickens de amiga. Hoje eu posso falar que ela é minha amiga. A gente teve até agora na segunda temporada uma situação que a gente tinha uma cena para fazer e depois da cena eu tive uma crise emocional, vamos dizer assim, e ela me acolheu, a gente se abraçou, foi muito bonito, isso eu não vou esquecer, eu vou levar para adiante na minha carreira, para minha vida. Então o que eu posso dizer da Maeve é obrigado, Maeve, obrigado pela sua generosidade, obrigado pela sua amizade, obrigado pelos nossos papos, obrigado, é só isso que eu posso falar. Obrigado, querida. Maeve, te amo. Que lindos. Ai, meus queridos, eles me ajudaram tanto também. É isso, é engraçado que um dia desse eu estava conversando com a Carolina Markovics, que é diretora, né? E ela estava falando, puxa, vocês atores têm um senso de comunidade, ou assim, vocês se apoiam com mais frequência. Ela teve essa impressão, olhando de fora, com mais frequência do que ela sentiu, assim, né? Do que os diretores e tal, e roteiristas e tal. Eu fiquei pensando, falei, nossa, mas talvez seja real. E eu acho que tem uma coisa que ajuda a gente, que é um ator esperto, ele entende que ele está o tempo todo em relação. Eu não consigo construir assim, eu acho meio estúpido você não construir junto com o teu parceiro de cena e não vibrar se ele está brilhando, porque a cena vai ficar melhor e eu vou brilhar também. E nesse caminho você vai construindo famílias, assim. Sim. E acho que Milton e Miguel são parte disso, e assim, eles estão falando disso, mas eles me ajudaram muito, inclusive nessa dificuldade de aproximação desse universo. Eles me ajudaram muito. Maeve, o programa está chegando ao fim. A gente quer agradecer muito a tua presença, né? A gente percebe o quão fascinada você é pelo comportamento humano. Então, é isso, né? Traz toda essa verdade, não à toa te dão os papéis que te dão sobre questões tão fundamentais e necessárias. Então, muito obrigada. Maeve, a gente quer agradecer muito a tua participação aqui no programa, mas tem o seguinte, há poucos meses você postou no Instagram a sua declamação do poema Nós Ensinamos Vida, Senhor, da poeta libanesa Rafif Zedeh. E é com ele que você vai encerrar o programa, né? Sim, com muito Legal. prazer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer profundamente, gente. Foi um presente, não sei nem se eu estava preparada para isso. Agradecer o carinho de vocês, a pesquisa tão bonita que vocês fizeram, assim, pelo trabalho que vocês têm aqui no programa. Obrigada pela chance de estar aqui e conversar com vocês sobre essa trajetória. Muito obrigado a todos que acompanharam o programa até agora. A gente volta na semana que vem. Lembrando que quem quiser ver, rever ou recomendar, o nosso programa está no YouTube. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. E ficamos com a Maeve Jenkins. Hoje meu corpo foi um massacre televisionado. Hoje meu corpo foi um massacre televisionado que teve de caber em limite de caracteres e frases de efeito. Hoje meu corpo foi um massacre televisionado que teve de caber em frases de efeito e limites de palavras devidamente preenchido com estatísticas para se contrapor à resposta comedida. Mas eu aperfeiçoei meu inglês e aprendi as minhas resoluções da ONU. Ainda assim, ele me perguntou, senhora Zedá, não acha que tudo isso estaria terminado se vocês parassem de ensinar tanto ódio às suas crianças? Pausa.
Eu procuro dentro de mim a força para me manter paciente. Mas paciência não está na ponta da minha língua enquanto as bombas caem sobre Gaza. A paciência me escapa. Pausa. Sorriso. Nós ensinamos vida, Senhor. Pausa. Rafif, lembre-se de sorrir. Nós ensinamos vida, Senhor. Nós, palestinos, ensinamos vida depois de eles construírem seus muros de apartheid, suas colônias, depois dos últimos céus. Nós ensinamos vida, Senhor.